Então, vamos começar então a disciplina de entomologia geral. Então, o que é entomologia geral, né? A entomologia geral é o ramo da ciência que estuda os insetos, tá? Então, estuda os insetos. E aí, essa é uma das primeiras disciplinas técnicas que vocês veem no curso da agronomia, que ela deveria ser no quarto período, né? Esse ano ela já está aí com outras disciplinas mais técnicas, que já está no quinto período da agronomia, né? Por causa da pandemia. E aí ela estuda, então, os insetos, né? O que significa, então, entomologia? Entomos significa inseto e é derivado de entomos, que significa cortado e dividido. Então, o corpo do inseto, ele é dividido em vários segmentos. Então, ali nessa imagem tem um abdômen de um inseto, tá? E vocês podem observar que o abdômen dele, gente, sempre acompanha com o mouse, tá? É a forma que dá para eu ir mostrando as estruturas para vocês. Então, aqui, ó, o corpo do inseto dividido em vários segmentos. Então, isso é o significado da palavra entomologia, tá? E dentro do ramo de estudo da agronomia, a entomologia é o que estuda as pragas agrícolas. É uma área dentro da fitossanidade, a gente tem 3 áreas dentro da fitossanidade, que é a sanidade das plantas, que é a plantas daninhas ou plantas indesejáveis, fitopatologia, que a fito estuda doenças como vírus, bactérias, hematóides, fungos, protozoários. E nós temos a entomologia, que estuda as pragas agrícolas, né, que na sua maioria são insetos, mas nós também temos alguns aracnídeos e alguns moluscos, tá? Que a gente considera praga, para dividir isso nessas linhas de estudo. E então, os insetos, eles possuem o exoesqueleto, né? O exoesqueleto com quitina, que é um esqueleto externo. O nosso esqueleto é interno, né? O esqueleto dos insetos é um esqueleto externo e todo segmentado e dividido. Ele tem que ser segmentado por ser um esqueleto externo, ele tem que ser segmentado para ele poder dar locomoção a esse inseto. Porque imagina um esqueleto externo duro, ele não ia nem conseguir mexer. Então, por isso que o inseto ele tem o corpo dividido aí em vários segmentos. E aí, algumas imagens de insetos, né, com o corpo dividido. A gente pode observar aí a segmentação do corpo do inseto, tá? Aqui é uma larva de um besouro, aqui em cima, sempre igual eu falei, acompanha pelo mouse, tá bom? Aqui embaixo também é uma larva de besouro, tá? Conhecido muito como coró, você vê que tem vários segmentos. Aqui uma esperança, que a gente observa também aqui o corpo, né? Um inseto já adulto. Então, o significado da palavra entomologia é segmentado, dividido, cortado. Então, é o estudo dos animais segmentados, tá? Os insetos não são os únicos animais que possuem corpo dividido em anéis ou segmentos, tá? Então, nós temos, essa é uma característica do filo artrópoda. Alguém lembra quando estudou, ouvia a palavra reficofage? Eu. Re o quê? Reficofage, que é uma palavra que a gente estudou lá em biologia, que era para gravar a classificação dos seres vivos. Lembra? Reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie? Sim, sim. Lembra disso? Aí, assim, eu não sei se vocês estudaram, porque, assim, tem palavras que a gente usa para gravar. Uma que a gente usava, que eu aprendi, era reficofage, que re de reino, fi de filo, C e O de classe e ordem, aí vinha gênero e espécie, então reficofage, para gravar a classificação dos seres vivos. Ó, aqui é outra frase para gravar a classificação. Rato frito com orégano fica gostoso, experimentei. Experimentei. Eu já usava essa aqui, tá? Reficofage. Tô tentando achar uma mais bonitinha, mas não tô achando.
Aqui. Então, R de reino, F de filo, C de classe ou de ordem. Lembram disso, né? Espero que sim. Slide atual. Então, dentro do reino animal, a gente tem um filo, que é o filo dos artrópodes. Todos os artrópodes, eles possuem o corpo segmentado, dividido em anéis de segmento, tá? Então, essa é uma característica dos artrópodes. Quem são os artrópodes? Olha lá. A aranha, ácaro, carrapato, centopeias, piolho de cobra, escorpião, camarão, lagosta, siri, caranguejo, insetos. Então, todos eles são do filo artrópoda. Tá? Então, tem o reino animal, filo artrópoda. É uma característica desse filo ter o corpo segmentado. Outra característica, pernas articuladas e o exoesqueleto, então o esqueleto externo, tá? Todos possuem. Então, a característica dos artrópodas. E os artrópodes são divididos em 5 outros grupos. Daí a gente parte para a classe. Então, primeiro o reino animal, filo artrópoda, e vamos para a classe. Nós temos a classe insecta, que é a que a gente vai estudar, tá? Que aí tem as borboletas, moscas, grilos, baratas, abelhas. Aí nós temos outra classe dos crustáceos, a classe dos aracnídeos, a classe dos quilópodes, que são as lacraias, ó. A lacraia tem o corpo aqui, tem uma foto dela, todo segmentado, e ela tem um par de pernas por segmento. Aí os diplópodos, que são os piolhos de cobra, eles têm 2 pares de perna por segmento, então tem mais pernas, tá? E aí é um termo que a gente usa dentro da área da entomologia, a gente chama essa estrutura de perna e não chama de pata, tá? O pessoal da biologia costuma usar o nome pata, a gente usa aqui pernas. Então aqui, ó, a lacraia, um par de pernas por segmento. Aqui então, ó, reino filo. Então os insetos são de que filo? Vocês não falam nada, é difícil. Vou brigar todo mundo abrir a câmera. Filo dos artrópodes. Características principais: pernas articuladas, segmento e exoesqueleto. Tá? Bom, se todos são do filo artrópoda, como que a gente sabe que é um inseto? Porque assim, vocês vão ver, se vocês pegarem para fazer a caixa física, que os parentes de vocês vão congelar aranha, vão congelar escorpião, tá? Uma vez me deram até uma perereca congelada, falando que era inseto. Então, eles vão congelar tudo que é tipo de artrópode, tá? Tudo que é tipo de artrópode. Lacraia, piolho de cobra. Então, assim, mas na verdade o filo dos artrópodes, então a gente separa então a classe insecta, que é a classe que a gente vai trabalhar. Em pragas agrícolas, a gente também trabalha um pouco da classe dos aracnídeos, né? Que são as aranhas e ácaros, que a gente tem ácaros de grande importância agrícola. Então, qual que era a característica dos insetos, da classe insecta? Deixa eu até colocar aqui. Ele tem 3 pares de perna, ó. Um par de perna, 2 e 3. Os insetos, eles são classificados quando eles se encontram na fase adulta, tá? Quando eles se encontram na fase adulta, eles são classificados, tá? Então, eles têm todos os adultos, todos possuem 3 pares de perna. Então, aqui a gente tem uma vespa, ó, 3 pares de perna, e aqui a gente tem vou abrir as mensagens para eu ver. Uma formiga com 3 pares de perna. O corpo dos insetos. Eu espero que tá todo mundo anotando, já tá sabendo, né? Essas coisas. O corpo dos insetos é dividido aqui, ó, em cabeça. Segue sempre o mouse, gente, porque agora com essa distância, a cabeça dele vai daqui até aqui assim, ó. Em tórax. Ó, no tórax é onde está inserido as pernas, gente. As pernas e as asas dos insetos. Tá vendo aqui? A formiga, todo mundo vendo? Beleza? Oi, sinal de vida? Sim, Beleza. Que a gente fica sem saber, gente. Fica perdido aqui.
Então, aqui no tórax, onde está inseridas as pernas, e o abdômen. Então, todo inseto, além de possuir 3 pares de perna, todo inseto tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Olha essa vespa aqui, a cabeça dela. No tórax estão inseridos órgãos de locomoção, tá? Que nós vamos ver na próxima aula. Aqui as pernas e as asas e o abdômen, beleza? Outra coisa, todo inseto é dícero. O que é dícero? Possui um par de antenas. Tá vendo as palavras começarem a ficar confusas já? Então, díceros, eles todos possuem um par de antenas aqui, ó. Da formiga e da vespa. Um que é chamado muito de, né, inseto, são os aracnídeos, as aranhas, tá? Mas, na verdade, as aranhas possuem, ó, 4 pares de perna. Todos os aracnídeos, né, possuem 4 pares de pernas. São os escorpiões, aranhas, ácaros, 4 pares. Além disso, a cabeça e o tórax são fundidos, tá? Eles são fundidos, chamando cefalotórax. Então, já não tem um corpo dividido igual aos insetos. Então, é cefalotórax e abdômen, tá? Então, a classificação desse ser, né? O inseto é do reino animal, tá? Assim como nós, né? O reino animal é bem abrangente, nós também somos. O filo é o artrópoda, a gente já viu as características, então, do filo. A classe, qual que é a classe, hein? Insecta. E aí nós temos a superclasse hexápoda antes da classe insecta, que é o quê? Todos aqueles que têm 6 pares de perna. 3 pares de perna, 6 não, desculpa. 3 pares, que são 6 pernas no total. Tem uma superclasse aqui antes, tá? Aí depois ela se divide em classe insecta. E aí tem outras duas, classe Elípora e classe Diplura, que a gente nem vai falar muito sobre elas, porque elas são insetos, são seres muito pequenos que a gente nem encontra e não tem importância. Então, nós vamos só ficar na classe insecta aí. Tá? Então, a classe insecta aqui, as características, ó. Tá vendo? A cabeça, as antenas. O inseto possui um par de antena. Todo inseto, como que a gente chama que ele é? Escreve? Dícero. Dícero, isso aí. Beleza. Dícero. Então, a cabeça, tórax e o abdômen. Onde estão os órgãos de locomoção, as estruturas de locomoção do inseto? No tórax ou no abdômen? No tórax. Tórax, beleza. Aqui o outro, ó. Esse aqui, ó, a asa cobre todo o abdômen, nesse caso desse besouro. Esse outro besouro aqui, ó, a asa dele já é curtinha, ó, não cobre o abdômen, dá pra ver a segmentação abdominal. 3 pares de perna, cabeça, tórax, abdômen, beleza. Ordem dos insetos, tá? Então, hoje nós vamos ver de forma bem geral, claro, depois que a gente vai ver específico, de forma bem geral, algumas ordens de inseto, tá? Então, aí a ordem dos Lepidoptera. Vocês falam aí na casa de vocês, a gente fala Lepidoptera. Porque aí depois eu vou fazer um seminário, você vai falar assim pra mim, Lepidoptera. Tá? Aí eu vou achar ruim. Lepidoptera. Díptera, Hymenoptera, Hemiptera, Coleóptera, Ortóptera, Odonata, Dermaptera, Neuróptera. Tá. Vou falar de uma por uma aqui nos slides, que fica mais fácil. Então, aqui está dividido mais ou menos como que é a caixa entomológica que eu peço. Ó. 5 lepidópteras, que são borboletas, 6 dípteras, que são moscas, mosquitos. Então, tá meio que dividido, mas isso a gente vai ainda ver como que a gente vai fazer essa classificação. Então, vamos fazer uma introdução básica às principais ordens de inseto. Primeira ordem. Volta 2 slides aí. Esse? Esse. Como é que fala isso aí? Tissanóptera? É ti mesmo? Ah, tá. Obrigada. Tissanóptera. Mas eu vou falar de um por um. Eu ia falar aqui já para vocês repetirem, mas aí a gente vai falar de um por um, aí a gente vai treinar a fala, tá? Aqui, ó. Ordem Coleóptera. Fala aí, gente. Abre os áudios.
Coleóptera. Coleóptero. Coleóptera. Coleópteros são os besouros, tá? A principal característica dos besouros é que eles têm o corpo bem quitinizado. Tem bastante quitina, tá? É uma das maiores ordens do número de espécies de inseto e tem várias pragas agrícolas nessa ordem. Porém, nós também temos muitos decompositores, muitos insetos que participam do processo de decomposição de matéria orgânica. Então, assim, ó, primeira característica, claro que depois nós vamos estudar mais a fundo essas características, mas só para identificação agora, então todo besouro tem o corpo bem quitinizado. Então as asas são bem duras, chamada de asa tipo élitro, que a gente ainda vai ver. Então bem quitinizado. Esse aqui é um besouro que a gente chama de serra-pau. Esse aqui acho que todo mundo conhece, escaravelho, né? Ou conhecido também como rola-bosta, participa desse processo, né, de decomposição dessa matéria. Esse também é um besouro bem quitinizado, o corpo, vocês podem observar a asa bem dura, ordem Coleóptera. Esse é um aquático, é um besouro aquático, né? Depois a gente vai ver por causa do tipo de estrutura de perna dele, ó. A gente vai ver o tipo dessa perna, tá? Que é tipo bem achatada, tipo um remo. O corpo dele é bem quitinizado e duro, né? Como uma característica dos besouros. E ele é bem lisinho. É um corpo bem liso. Lembra aquela época que acho que o pessoal que faz natação tava usando uma roupa bem colada, lisa, para não dar aderência na água e ele nadar mais rápido, né? Esses insetos aí, eles têm esse corpo bem rígido, duro, mas bem liso, não tem nenhuma rachadura no corpo para poder também ser mais veloz na água. E ó, temos uma infinidade de besouros. Infinidade, tá? A joaninha, ó, um besouro. Se alimentam de diferentes coisas, tá? De outros insetos, de planta, de raiz, de fruto, de materiais em decomposição, tá? De várias estruturas, de animais mortos. Então, nós temos uma infinidade de grupos. Gente, outra coisa, a classe insecta, de modo geral, ela é a maior do reino animal, tá? Ela é a maior que existe. Então, assim, a gente estuda, nós temos umas 10 mil pragas identificadas que tem no Brasil, tá? E assim, vocês vão chegar às vezes para mim, o que acontece? Professor, eu vi um inseto amarelo de bolinha laranja, o que que é? Não faço a menor ideia, né? Então, assim, porque eu tenho que ver o inseto, ver a foto dele, uma foto boa. Se não for um inseto muito comum, eu tenho que. Tem alguns, claro, que eu bato o olho na foto e já sei o que é. Agora, se for um inseto que eu nunca vi, porque aparece inseto que eu nunca vi, porque nós temos uma infinidade, igual eu falei. São milhares de insetos, de espécies. E aí tem alguns que não é comum, que eu às vezes nunca vi, mas eu tenho que pegar, classificar, identificar. Claro que a grande maioria que vocês vão trazer para apresentar, a grande maioria eu já sei. Mas alguns realmente tem que procurar. Então não adianta me falar que viu um inseto colorido dessa cor assim, não vou fazer a menor ideia do que é, tá bom? E já aconteceu várias vezes. Então aqui tem uma infinidade de cores, ó, alguns bem bonitos. Esse aqui é um que eu gosto quando me traz, um besouro bem bonitão, metálico. Então, besouro é de que ordem? Como que é o nome da ordem? Coleóptera. Ordem Lepidóptera. São as borboletas e mariposas, as lindas borboletas e mariposas. Elas têm as duas asas membranosas cheias de escama, né? Aí o adulto é fácil de identificar, né? Essas asas cheias de escamas. Então, Lepidóptera, fala aí. Lepidóptera. 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 Vamos, gente. Mas só os mesmos que estão falando toda hora. Lepidóptera. Isso aí. Lepidóptera. Aí. Então, Lepidóptera, ó. A característica delas, então,
A gente vai ver depois estrutura membranosa, só uma característica geral para acostumar com os nomes, tá? Então, as asas são membranosas, a maioria das vezes coberta por escamas, mas tem algumas raras espécies que essas asas são completamente transparentes. Coisa mais linda, tá? Aqui o aparelho bucal, que depois a gente vai estudar melhorzinho do que é. Essas são as borboletas, né, e mariposas, de modo geral, tá? Normalmente, a gente dá o nome de borboleta aquelas que têm o hábito mais diurno, tá? Então, tem um hábito mais de dia, e as mariposas possuem o hábito mais noturno. Geralmente, as mariposas, elas possuem as asas em repouso, elas ficam como se fosse uma casinha, assim, um telhadinho, como vocês podem ver essa amarelinha aqui, tá? Essa verdinha. Porém, algumas, como essa daqui de cima, ó, que tem essas duas manchas aí parecendo olhos, ela já não fica tão entelhadinho assim, ela às vezes fica um pouco aberta a asa. Só que a gente observa que ela tem essa característica desses olhos aqui, e tá vendo que o corpo é bem mais peludo, tá? Tem muito mais pelos. Então as mariposas são mais peludas do que as borboletas, ó. Se você ver essas borboletas aqui, essa azulzinha e preta, né? Essas aqui, ó, você vê que ela tem um corpinho bem menos peludo, tá? Ah, então elas são. Professora, Oi. é verdade ou é mito do povo de que se a gente pegar na borboleta e pegar aquele pauzinho e ficar passando na cara, no olho, faz mal? Olha, o que acontece? Vocês viram que eu tive uma. Eu trabalho com inseto e eu sou hiperalérgica. Então, o que que dá? Porque às vezes tem gente que fala que cega, né? Pode cegar, que pode. Na verdade, pode te dar uma crise alérgica. Então, assim, é uma fase que, para quem é alérgico para essa matéria, eu fico muito ruim. Então, eu já tive agora uma crise alérgica que não sei nem do que. Então, dá alergia, sim, tá? Mas não é nada venenoso, é para quem realmente tem sensibilidade alérgica. Igual eu, por exemplo, que trabalho com isso. Tudo bem. Aí tem isso. Igual tem uma que chama, ela é um inseto, a gente vai ver, é um hemíptera, é chamado de cabeça de cobra. E o pessoal fala que aquilo pica, é venenoso, só por causa do nome, porque a cabeça parece uma cobra mesmo, a cabeça do inseto. Mas, coitado, não faz nada pra ninguém, não faz mal nenhum. Então aí, ó, podem observar, por que que essa daqui, essa mariposa, tem esses dois olhos aqui, tá? No segundo par de asas. E aí você vê que ela tem um hábito noturno. É para imitar coruja, tá? Então ela vira assim e abre essas asas se tiver algum pássaro, algum predador querendo atacá-la para ela enganar esse ser, fingindo ali ser uma coruja, né? Então fazendo um mimetismo que a gente chama, né? Que é imitando outro animal. Então aqui, ó, uma mariposa, o corpo é mais, tá vendo? As asas estão aqui montadas já e abertas, o corpo mais robusto, né, e bem piloso. Outra mariposa que também tem os olhos aqui no segundo par de asa. Nós vamos ver depois se isso é característica de uma família, tá? Então a gente vai, né, estudar mais a fundo depois e ver que é característica de uma família. Ó, o par de antenas aqui, bem diferente. Então, você pode ver que essa aqui, ó, cada uma dessas, ó, essa é um tipo de antena, essa é outro, tá? Essa aqui aí é um tipo, essa aqui é outro tipo, essa é outro tipo de antena. Então, nós vamos estudar as antenas, porque as antenas nos auxiliam na identificação da classificação, tá? Por que que isso é importante? Bom, a gente tem, igual a gente estava falando, um número muito grande de insetos. E assim, surgem no país insetos, pragas novas, que não existiam aqui. Então, assim, a gente tem o caso 2013, assim, que foi mais agressivo, que é a Helicover parmígera, que chegou na Bahia e se espalhou pelo Brasil rapidamente, que é uma mariposa, tá? Então, uma lepidóptera, e acabou com várias áreas de algodão, de soja, de feijão, e se espalhou pelo Brasil, causando um dano considerável. Por quê? Quando ela chegou lá na Bahia, ela é muito parecida
com uma outra praga que já existia no Brasil, fisicamente olhando ela assim, e começaram a tratar, a utilizar um inseticida específico, achando que era aquela praga X que eles já conheciam. E esse inseticida não funcionou, porque era outra praga. Então é por isso que a gente estuda detalhadamente, às vezes, a identificação. Caso alguma coisa nova chegue, a gente tem que ter o conhecimento para saber e buscar as fontes. Porque aí ela acabou se espalhando por isso, porque não teve ali um conhecimento na hora, né, de que aquilo poderia ser uma outra praga, tá? Então aí a gente estuda bastante isso, por isso. Principais ordens de inseto, outra ordem, Ortóptera. Ortóptera, fala aí. Ortóptera. 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 Não me fala ortóptera, não. Ortóptera. Possui as asas anteriores retas e coriáceas. Tá? A gente vai ver as imagens. As asas normalmente são bem retinhas, elas são um pouco mais flexíveis. Lembrando que a gente vai ver mais a fundo cada coisa sobre isso. Possui o terceiro par de pernas para saltar. A gente já consegue identificar isso. Né? Então, todo grilo, gafanhoto, esperança, paquinha, taquarinha tem o terceiro par de pernas, o último, que é adaptado para dar salto, para pular. Né? Então, a gente pode ver aqui o grilo, ó. Depois a gente vai ver a diferença certinha entre eles. Aqui tem a perna adaptada para saltar. Ó, a gente vê uma perna assim bem robusta nessa região, né? E aí tem dobrando aqui as asas retas, ó. Nesse caso aqui é um gafanhoto, tá? São os ortópteros. Podem ser pragas agrícolas, alguns se alimentam de outros insetos. A esperança, tem espécie de esperança que come folha e tem espécie de esperança que come outros animais. As asas sempre retas, né? E o terceiro par de pernas aqui, ó, sempre adaptado para saltar. Esses são os ortópteras. Essa aqui é a paquinha, gente, é um inseto muito esquisito. Alguém já viu a paquinha? Eu já. Já? É muito estranho. Ele come raiz, né? Então é muito comum em grama, horta, gosta muito de capim. E ela é muito esquisita. A gente vai ver depois, então essa é uma paquinha. O primeiro par de perna dela é todo esquisito, achatado, porque ela cava com ela, a gente vai ver isso depois, que ela come raiz, né? E o terceiro par, para saltar, meio assim, esse é meio como ela vive no solo, é uma adaptação mais, né, defeituosa dessa questão. Ó que gracinha, gente, sou apaixonada, tá? Ó que bonitinho esse zoião olhando pra gente. Também tem esperança rosa, aí a gente tem aqui, ó, a asa, então, reta, e o terceiro par de perna para saltar. O grilinho. Igual essa rosa aí, varia de lugar, de região? No Brasil eu nunca vi, por exemplo, eu nos meus anos todos de trabalho, eu nunca vi nesse inseto no Brasil. Porque tem alguns que só existem em outros locais, né? Em outros países. Ah, Eu tá. aqui mesmo eu nunca vi, nesses anos todos. Mas é bonito, né? É. Mas existe. E assim, gente, todo ano tem uma cigarra, vocês terem curiosidade sobre isso, tem uma cigarra que ela só existe no mundo inteiro, ela só existe no Morro do Macaco. Aqui. Ela foi identificada pelo professor Douglas da UEG, que ele é da entomologia também, e trabalha só com cigarras. Se der, nessa ou na outra disciplina, que é na entoagrícola, ele dá sempre uma palestra para a gente, ele trabalha só com cigarra. Então, ele fez um trabalho juntamente com um pesquisador dos Estados Unidos, e aí ele coletou e identificou uma cigarra que só existe no mundo inteiro, ela não foi encontrada ainda. Pode até existir, mas ainda não foi encontrada. Ela só existe aí no Morro do Macaco. Para vocês verem como os insetos, eles são um número grande, a gente nem conhece todos ainda. Todo mês tem publicação nova de uma espécie nova que foi encontrada em alguma parte do mundo. Tá? E aí, pragas novas vão surgindo também, porque às vezes é um inseto que ele era da área, tipo, de comer uma planta lá do cerrado, né?
E aí, com essa exploração agrícola aumentando, diminuiu a fonte de alimento dele, e ele às vezes passa a gostar de comer o milho. E aí ele começa a gostar de comer o milho e acaba se tornando uma praga da cultura do milho. E assim vai. Duas antenas são díceros. Então, todo inseto é dícero, né? Todo inseto possui duas antenas. Aí, todo inseto também é hexápoda. O que é hexápoda, lembra? 6 pernas. 6 pernas. Exatamente. Aqui, gente, é um que ele se alimenta muito, gosta muito de capim, é a taquarinha, tá? 3 pares de pernas aqui, ó, o último para saltar. Lá na fazenda escola, lá perto da horta, tem bastante dessas taquarinhas. Os díptera, ordem díptera. Aí a gente chama os dípteros, né? Ordem díptera. Díptera, falando aí em casa, sozinho. Díptera. Díptera. Díptero. Aproveita para gravar as ordens primeiro, gente, porque depois que vem família, só de coleóptero a gente estuda umas 20 famílias mais para gravar, né? E assim vai. 20, 25 famílias. Bom, ordem díptera. Possuem 2 pares de asa. Mentira. Ah, tá certo. Olha eu. Possui 2 pares de asa, porém, o segundo par é atrofiado. Então, a gente considera que ele tem só um par de asa funcional, tá? Então, todo díptera possui um par de asa funcional e o segundo par é atrofiado. Ele só dá equilíbrio para o voo. Quem que são os díptera? Moscas e mosquitos, tá? Assim, que cada região dá um nome diferente. Sabe aquela mosquinha pretinha que quando a gente está fritando bife aparece em casa? Aqui o pessoal tem muito hábito de chamar aquilo lá de mosquito, né? Não é isso? Alguém ou não? Isso. Então, para mim, eu chamo de mosca, tá? Porque aquele inseto, ele não suga o sangue de ninguém, tá? Então, assim, mas isso é uma coisa de religião. Algumas regiões chamam de pernilongo, tá? Então, tem mosca, mosquito, mutuca, entra também aqui. Borrachudo, também é um díptero. Tem as moscas dos estábulos, também são dípteros. Mas mosquito, então, é só tipo muriçoca, esses trem? O que suga Na verdade, sangue? o nome comum das coisas é uma questão muito regional, tá? Então, o nome comum, se o pessoal chama de pernilongo, de mosquito, mosca, é uma coisa mais da região mesmo, não tá errado de falar, não. Por isso que a gente faz a classificação dos seres e a gente vai estudar a família. Quando a gente vê família, a gente vai ver que essa família de mosca, que é uma, que a outra família é outra, que o do mosquito pernilongo é outra, né? Aí sim a gente separa, mas o terminologia de fala não tem problema, não. O nome comum é o que a sociedade dá naquela região. Aqui, ó, gente, díptera, então. Se você olhar assim, mais ou menos, ela não parece, não lembra uma vespa, essa mosca? Vocês acham que lembra ou não? Alguém acha, não? Não? Vespa é abelha? Eu acho assim que o corpo dela, assim, ela até parece uma vespa, na verdade, mas ela não é, por quê? Ela tem um primeiro par de asas, ó, bem desenvolvido, e esse aqui é o segundo par, tá vendo? Mas isso aqui é Segundo uma par. mosca. É uma mosca. Eu achei que era um marimbondo. Pra mim Pois parece. é, marimbondo, vespa, é isso que eu falei, ela Eu ia parece, falar não isso é? agora, parece uma marimbondo. Pois é, por isso que eu falei vespa, mas aí é marimbondo, que é mesmo igual a gente tá falando de nome comum. Isso que eu falei, pra mim parece uma vespa, o marimbondo, a primeira olhar, né? Mas marimbondo é vespa? Pode ser chamado também marimbondo ou vespa. Ô, professor, Meu esse aí não é Deus, tô aquele que eles ficando é falam de doida. minguim, não? Esse não é, mas é parecido, mas não é. O minguim é mosquito também? O mindim é um mosquito, uma Caralho, eu mosca. achava que era um tipo de marimbondo. Não, tá vendo? É isso que eu falo.
que a gente tem que, se a gente tira uma foto do aplicativo pro aplicativo, por exemplo, porque pelo jeitão, igual desse inseto que eu tô mostrando, igual você estava falando do mindim, ele, à primeira vista, ele parece um marimbondo, né? Eu acho esse aqui parecido. Mas o que que a gente vê aqui? O marimbondo, ele vai ter os dois pares de asa. Olha aqui, o díptera. Todo díptera tem um par de asa desenvolvido. O segundo, ó, é só uma estruturazinha bem pequenininha. Em alguns você nem consegue ver. Esse segundo par de asa, que a gente não precisa gravar o nome dele agora, ele serve só para dar equilíbrio, tá? Então, todo inseto que tem um par de asa desenvolvido é um díptera. Então, mosca, mosquito, o mindim, esse daí que parece um marimbondo, ele não é um marimbondo, ele é uma mosca. Tá? Por isso que a gente estuda essas coisas detalhadas, porque são detalhes bem parecidos. Tem muitos insetos e um confunde o outro, a gente confunde. Ó, esse aqui é uma mosca, ele é uma mosca predadora lá, ele tá agarrando uma outra mosca e tá consumindo ela. Esse aqui é uma mosca que a gente está acostumado. Aí tem o mosquito, né? Que suga sangue. Esse mosquito é uma fêmea ou um macho? Alguém sabe falar? Fêmea. Fêmea, isso aí. Só a fêmea que suga o sangue, né, da gente. Coitado, o mosquito, o macho, ou ele não se alimenta de nada, ou ele vai lá numa florzinha e bebe um néctar, um açúcar na mesa. Não faz mal para ninguém. Só a fêmea. Gente, só um segundo que tocaram a minha campainha, tá? Já volto. Vamos tomar uma água enquanto isso. Vi que eu não conheço nadinha de inseto. O que eu pensei que era, não é. Voltei. Aproveitei e peguei um café. Então, díptero. Agora, outra ordem, hemíptera, gente. Essa é uma ordem muito importante para a agricultura, tá? A Lepidóptera, Coleóptera, hemíptera. A hemíptera inclui os insetos que são os percevejos, cigarrinha, cigarra, pulgões, que são importantes pragas agrícolas.
Ela é bem diversificada, essa ordem, tá? Ela também tem uns insetos que são pragas agrícolas, que a gente chama assim, mosca branca. Não sei se vocês já ouviram falar isso em alguma outra matéria. A gente chama de mosca branca porque é bem pequenininho e é branquinha. Só que ela não é uma mosca. Tá vendo? O nome comum, ele pode ser outro nome, nada a ver com a característica dela, da classificação. Então, ela é uma hemíptera. Alguém já ouviu falar daquela barata d'água também? Tá? A barata d'água é chamada de barata d'água, mas não é uma barata. Ela é um percevejo. Ela é uma hemíptera. Então, por isso que a gente estuda aqui, ó. O barbeiro também é, né? Então, aqui nessa ordem dos hemípteras, esses aqui são os percevejos, ó. Tem uma diversidade de percevejo. Esse aqui, ó, do meio, ele costuma ser encontrado em frutíferas. Esse é o barbeiro, que suga o sangue, passa a doença do Chagas, né, o protozoário, pelas fezes dele, né? Ele vai sugando o sangue pelas fezes, sai o protozoário, e aí entra ali onde ele estava sugando, no buraquinho que ele fez para se alimentar. Então, aqui é vários percevejos. Essa é o que a gente chama de cigarrinha, né? O pessoal já deve ter visto muito, assim, uma parecida com essa aqui nas pastagens, né? Que é uma praga agrícola importante, a gente chama de cigarrinha. Essa é a cigarra, tá? A gente já chama de cigarra, que faz aquela cantoria. Os antigos falam que estoura de tanto cantar, a gente vai ver que não é isso que acontece, é outra coisa. Essa é a barata d'água, ó. Alguém já viu dela? Por aí? Já. Já. Então é chamado de barata d'água, mas é um percevejo predador. Ele é predador, se alimenta de pequenos peixes, de outros insetos aquáticos. Em piscicultura é uma praga na área de piscicultura. O pulgão, muito encontrado em áreas de horta, de plantas ornamentais, né? Mas é praga de grandes culturas também, como o algodão, é uma praga muito importante em algodão. Os pulgões. Hemíptera, beleza? Depois a gente vai ver mais a fundo. Himenóptera. Aí vocês podem falar esse nome, né? Himenóptera. 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 Inclui aí, então, as vespas, formigas e abelhas, tá? E marimbondos também. Vespas, formigas, abelhas, marimbondos. Feiticeiras também, tem um nome comum. Possuem 2 pares de asa membranosa, tá vendo? Bem diferente do díptera, que é um só, tá? A maioria possui ferrão. Bem que se as abelhas, a gente tem vespas e marimbondos que têm ferrão, mas as abelhas nativas do Brasil não possuem ferrão, tá? As abelhas. A gente tem a abelha europeia e africana que veio para cá e possui ferrão, mas as nativas do Brasil não possuem. Agora, vespa e marimbondo possui. Então, essa daqui, ó, é uma vespa. Tá? Aí, nós temos aqui, ó, a abelha. Olha aqui a perninha da abelha cheia de pólen. Ela carrega aqui no terceiro par de pernas, ó, gente, o pólen. Quem já fez fruticultura deve ter visto na cultura do maracujá a mamangava, né? Que é a única que consegue fazer a polinização no maracujá, porque aqui a estrutura masculina é mais abaixo, ela consegue se lambuzar e depois encostar no estigma, que é a estrutura feminina, que é a antera, né? Ela vem, encosta aqui, depois ela consegue atingir o estigma, né? Que é um pouco mais alto aqui. Então é a única, é a mamangava, essa abelha que consegue fazer a polinização do maracujá. Ela vem aqui para se alimentar do néctar e ela vai girando e vai polinizando o maracujá. As outras abelhas que vão lá, elas acabam destruindo a flor. Alguém ia falar alguma coisa? Professora, esse daí é aquele que a gente fala que é o zangão? Não Ou sei. essa aí é aquela. Porque tem uma que é preta grandona e tem uma que é preta menor. Elas se Tem, parecem. mas eu acho que pode ser, porque assim, tem a menor e tem umas maiores. Tem umas amarelas gigantes também, amarelo e preto. Talvez é um nome comum que se deu à espécie maior ou menor. Mas é uma questão de cada uma é de uma espécie. Mas nenhuma tem ferrão desses aqui? Essas tem.
Essa Ah, mamangava tem. e ela é brasileira. Ela é, essa é. Ela tem espécies dela que tem, Entendi. dessa família. Aí, porque toda abelha, depois nós vamos ver isso, toda abelha da família, abelha mesmo, características que colocam ela na família Ápide, tá? Essa daí não é da família Ápide, é da família Bombilidae. Então ela não entra na família das ápides, que seriam as verdadeiras abelhas. Então, por isso que o nome comum, tem essa diversificação, porque cada região dá um nome comum. Então, tem região que chama isso de mamangava ou mangava, né? Esse tipo de abelha que seria um nome comum que se dá. Mas a família dela é outra, ela não entra na família das abelhas, que é ápide, tá bom? Aqui em cima tem uma vespa, que é uma vespa parasitoide. A gente vai ver muito isso, tá vendo? Ela coloca os ovos dentro de outro inseto, tá? E aí ela parasita, então as larvas dela consomem esse pulgão por dentro. A gente tem vários parasitoides no Brasil que a gente usa em controle biológico. Então, essa aqui é uma ordem muito benéfica, a ordem das hemípteras. Dos hemípteras. Hemípteras não, himenópteras. Olha eu. Himenópteras. A ordem dos himenópteras é muito benéfica, tá? Porque ela tem vários polinizadores, vários parasitoides que a gente usa no combate a outras pragas agrícolas, tá? Tem pouquíssimas pragas dentro da ordem Hymenoptera. Tem a vespa da madeira, pouquíssimas pragas, a maioria é benéfico para a gente, para a agricultura, tá? A ordem Hymenoptera é a terceira maior ordem dos insetos, tá bom? Aqui, então, outro Hymenoptera. De praga a gente tem formiga, só que a gente tem duas espécies principais de formiga. E quando a gente fala, nossa, formiga é uma praga grande, na verdade são só duas espécies que fazem esse estrago. A maioria das formigas, elas são predadoras, tá? Por incrível que pareça. Mas nós temos a ata e a saúva, que são pragas agrícolas importantes. Então aí nós temos essas formigas, muito predadoras, da ordem Hymenoptera. Ordem Mantódia, tá? A ordem Mantódia só tem inseto benéfico para a gente, que é, no caso, o louva-a-Deus. Alguém já viu o louva-a-Deus? Esse inseto? Cadê? Foto. Esse aqui? Eu acho Já. ele lindo demais. Ele é um inseto que ele fica te encarando e fica... Ele até tem um movimento de Kung Fu, né? Quem já viu aquele lá, negócio do panda? Ele tem um movimento que é próprio dele por causa dessas patas anteriores que ele tem, tá? O louva-a-Deus, ele é um inseto predador. Ele gosta principalmente de dípteros. Quem são os dípteros? Quem que é díptero? Dois pés de asa com Das atrofiado. moscas, das mosquitos. Das moscas e dos mosquitos. Ele gosta muito de díptero. É o alimento preferido do louva-a-Deus, tá? Então, quando você vê um em casa assim, deixa ele lá que ele tá comendo os mosquitos da sua casa. Ou outros insetos pequenos, como o pulgão. Mas ele se alimenta de insetos maiores também. Ele pode pegar até a lagartixa, tá? A lagartixa pequena, ele pega e ele come. Acho que tem até foto, não sei, que mostra isso. Então, ele é um predador benéfico. Ele não é usado em grande escala na agricultura porque ele tem essa preferência por moscas e mosquitos. E aí a gente não tem muito mosquito, né? Que é praga de agrícola. Tem algumas só moscas. Ele é muito bonitinho. Eu sou apaixonada nele. O primeiro par de perna dele, depois a gente vai ver as características. Então, só tem predador na ordem Mantódia. Professora, Isóptero. Oi. tem um marronzinho que parece com ele. É também? Tem dele marrom, tem dele esse verde, tem outras cores mais misturadas. A característica dele é esse primeiro par de perna aqui, que a gente vai ver, que é um par de perna do tipo raptatória. Você vê assim, ó. Quando a gente vai estudar, esse é o fêmur, essa aqui é a tíbia e o tarso, tá? Aí o fêmur é assim, a tíbia mais comprida, grossa, cheia de espinho na parte interna, e o tarso com espinho aqui também.
Então, todos os que têm essas características aqui, desse tipo de perna, são mantóide. Aí tem ele mais marronzinho, menorzinho, maior, grandão, pequenininho, tudo que é tamanho. Cada um é uma espécie diferente. Mas daí tudo é perna? Esse aqui tudo é perna, essa parte aqui da frente, ó. Não, Tá vendo como é? aí os outros de trás também é perna. A perna e perna. Primeiro par de perna, segundo par e terceiro par. Ah, tá. Só que essa aqui, ela é do tipo raptatória. Essa já é ambulatória, que a gente vai ver depois. Mas é só para vocês verem a característica aqui dessa estrutura. Então o inseto não tem mão. Não. E nem pata. Na verdade, algumas áreas chamam de patas. Na área da entomologia, o termo que a gente utiliza é pernas. Eu achava que isso aí era tipo uma mãozinha. Não, aqui, ó, tem aqui. Olha esse aqui, dessa cor. Esse mais marrom, tá vendo? Agora, tá vendo que esse aqui tá sem asa? Sim. Ele ainda não é um adulto. Depois a gente vai ver isso mais pra frente. Esse também não tem asa. Ele só tem uma asinha pequenininha aqui, que ele ainda não é um adulto. Ele ainda vai passar por uma outra fase, aí ele vai ter a asa grande. Olha que coisa mais lindinha, gente. Esse aqui também é. Tem uns que eles imitam. Deixa eu voltar aqui onde estava. Tem uns que imitam algumas orquídeas, né? E eles ficam na orquídea esperando alguns insetos chegar. Olha que coisa mais linda. Nunca vi um desse também. Porque tem alguns que a gente não costuma ver, porque nem existe a espécie no nosso país, sabe? Ela só existe em outros países. Tem muita gente que cria, tá? Esses insetinhos. Você coloca ele no ombro e sai andando com a cor da camiseta da cor dele, ele vai e passeia com você por aí. Muita gente que cria eles em aquários. O que eu acho bonitinho. Então tá bom. Voltemos. Daqui a pouco a aula acaba, meu pai. Os isópteras, né? São os cupins, tá? Que aí a gente vai estudar eles também um pouquinho. Essa família, então, isóptera só tem o cupim. Mas no fim do ano, que a gente. Tanto é que essa matéria é no segundo semestre, até por isso, né, gente? A gente tem que pensar também, porque ela sempre foi dada no segundo semestre. E aí a quantidade de insetos que a gente encontra ali depois de outubro é muito grande, né? Agora a nossa tendência é acabar, né? É diminuir a quantidade de insetos, né? Por causa das chuvas que já estão finalizando, né? Então tem que pensar nisso também. Blatódia, eu não peço caixa dela, tá? Mas talvez for virtual, é a ordem das baratas. Consideradas pragas urbanas, mas nós temos várias baratas também que vivem na natureza, que são outras espécies bem diferentes dessa barata que a gente tem como praga urbana, tá? Então, aqui é uma barata de madeira, ó, do lado direito, que não tá com a asa ainda, então ela não é uma adulta. E essa é aquela barata doméstica, né? Horrível. Credo. Dermáptera. Dermáptera é outra ordem que só tem predador. Então, eles só comem outros animais, tá? É a ordem dos insetos conhecidos como tesourinha, que também tem uma lenda que diz que ele ferroa as pessoas. Não é isso que acontece, tá? Então, são as tesourinhas. A principal característica, então, é essa pinça no final do abdômen. Como ele é um inseto predador, ele usa essa pinça para dois motivos, tá? Para se defender, para capturar alguma presa, machucar alguma presa pequena, e para auxiliar na cópula, para a fêmea e o macho se prensar durante a cópula, tá? Essa pinça, se você tiver contato com esse inseto, ele vai fechar para proteção. Então, vai dar só uma beliscadinha no seu dedo, porque a gente é grande, né? Então, vai só beliscar o dedo. Mas muitas pessoas falam que, tipo, isso ferroa e machuca, e tem veneno, mas não é, isso é lenda, tá?
Então, alguém já ouviu falar isso sobre esse inseto? Já. Já? Então, mas é só uma beliscada normal. E vocês vão ver, caso vocês vão pegar também esperança, gafanhoto, eles vão morder você com a boca mesmo. Se eles forem muito grandes, eu lembro que na minha época uma esperança grudou no meu dedo, mas machucou, porque ela era enorme. Então a boca dela é grande, aí ela deu uma apertada no meu dedo. Doeu. Dermáptera. Então eles se alimentam de outros insetos, como pulgão, insetos pequenos. É um eficiente predador. Sabe onde a gente encontra muito? Na cultura do milho, tá? Dentro do cartucho do milho sempre tem, cada planta de milho praticamente tem um desses. Então ele está ali se alimentando de outros insetos nessa cultura. Aqui outra espécie. Outro predador, só que nesse caso, esse predador é uma praga de piscicultura. São as odonata. A ordem odonata é a ordem das libélulas, ou também conhecido como lava-bunda, né? Eu conheço como libélula, que são as odonatas. Aqui, então, uma realização de cópula, normalmente eles fazem isso em voo, tá? A libélula. Vários tipos de libélula. Então, são predadores, só que eles são predadores, gente, na fase de ninfa. A maioria dos adultos, eu digo a maioria, tá? Sempre tem exceções. A maioria não se alimenta na fase adulta, vive muito pouco. Tem alguns que se alimentam e vivem uma vida mais longa. Mas a maioria das espécies vive pouco na fase adulta, não se alimenta. E quem se alimenta é a fase jovem, tá? Que é a ninfa de pequenos peixes e girinos. Aqui uma outra libélula. Então, tem uma infinidade de espécies diferentes. Outra ordem que é bem importante para a gente como predador é a ordem dos Neuróptera. São os crisopídeos, crisopídeo marrom, formiga-leão. Esse é o nome comum. Então, você vê que o nome comum, é muito difícil vocês já terem ouvido falar esses nomes, né? São insetos que a gente, como eles não entram muito dentro de casa, não tem um contato muito grande com os seres humanos, a gente não costuma vê-los, tá? Mas eles são predadores. Agora vocês vão ver, né? Porque vocês vão estar estudando e vocês vão observar mais. Todos são predadores, então é uma ordem bem benéfica para a agricultura, sendo os crisopídeos e os crisopídeo marrom utilizados na agricultura. Em outros países, eles são muito usados em casa de vegetação, em área de hortaliças e produção de flores. A formiga-leão já não é muito utilizada, mas também é uma predadora, principalmente de formigas, por isso chamado de formiga-leão. Ela se alimenta de formigas. Esses são os crisopídeos, ó. É muito encontrado em áreas de frutífera. Ele é um insetinho pequeno, assim. Olha, gente, na sala já é difícil mostrar, na imagem, né? Não dá para mensurar o tamanho que eu tô falando. É um inseto pequeno, ele é um verde fluorescente, a asa transparente, e ele é um verde meio fluorescente, a maioria, mas tem os marrons. Ele coloca os ovinhos dele, aqui dá para ver, num pêndulo, tá? Por quê? Como ele é predador, a larva já nasce, que a gente vai ver o termo certo, a larva eclode, ela eclode e ela já vai comer o que tem ali ao redor dela. Então, para evitar a predação de canibalismo, dela comer os irmãos dela antes deles nascerem, ela evoluiu, né, o processo de evolução para colocar os ovos no pêndulo, porque aí a larvinha desce esse pêndulo e ela não vai subir para comer o ovo, né, então ela vai andando em busca de alimento. Se tivesse um do ladinho do outro, ela já ia comer os irmãozinhos dela. Então, processo de evolução desse predador. Esse aqui é o marrom, tá? E esse daqui também é o mantispide, que a gente chama, vamos deixar para ver esses nomes mais para frente. Ele tem, ó, o primeiro par de perna igualzinho de quem que a gente já viu lá para trás? Esse primeiro par de perna parece com qual perna que a gente viu lá atrás? Louva a Deus. Do louva-a-Deus. Então, a gente olhando qualquer inseto, vocês já viram esse inseto na vida de vocês alguma vez? Esse aí que tá na imagem? Alguém já viu? Já?
Sei não, agora eu nem sei mais. Ou era É. parecido demais? Ele é parecido com o louva-a-Deus, mas a asa dele é transparente, né? Pode ver? Uhum. A asa dele também é cheia de membrana, nervuras. A gente vai ver isso mais pra frente. Eu Mas olha, achei, gente, olhando assim, eu acho que é a mesma coisa. pois é. Depois nós vamos ver a diferença na hora que a gente estudar os tipos de perna, de asa, a gente vai conseguir identificar, tá? Agora é só para ter uma ideia geral. Mas assim, por isso que é importante estudar morfologia. Sabia que tem vespa que tem o primeiro par de perna também, assim? Tem umas vespas que tem. Então, o que que é importante? Quando você vê esse primeiro par de perna num inseto que você nunca viu na sua vida, você sabe que ele é o quê? Um predador. Então, você pode ver um inseto que você nunca viu na vida, mas se você sabe que ele tem esse primeiro par de perna, você sabe que ele não é uma praga, ele é um predador, tá? Não é um fitófago, né? Que alimenta de planta. Então, realmente, por isso que é interessante estudar as características, tá? Aí, esse aqui é uma formiga-leão. Ela não é predadora nessa fase aqui adulta. Ela é predadora na fase larval. A gente vai ver mais dela depois. Se alimenta de. Essa aqui é formiga-leão. Ela parece libélula, viu, gente? Depois a gente vai ver, né? Ela lembra libélula, só que a antena da libélula a gente consegue visualizar a faixa assim. Então, mas não é uma libélula, é um formiga-leão, neuróptero. Depois a gente vai ver as diferenças direitinho. Tisanóptera. Tisanóptera. Falaram aí? Tisanóptera? Fala, pelo menos, não precisa ligar o áudio, pelo menos fala para vocês, gente. Porque depois fica complicado. Que as provas vão ser oral, tá? De qualquer jeito. A distância ou não vai ser prova oral. Tisanóptera são os trips. Trips, gente, é um inseto pequeno. Ele é do tamanho de um piolho pequenininho, que não é adulto ainda. Já viram piolho? Aquele tamanho. Hoje em dia quase não se vê piolho mais, né? Porque ninguém tem mais piolho. Mas, vamos ver. Pulgão, já viram pulgão? Ele tá menor que o pulgão. Ele é muito pequenininho, mas é uma praga muito importante. A gente tem várias espécies e para cada cultura tem uma espécie diferente. Então a gente tem trips que ataca feijão, algodão, rosas, ornamentais, hortaliças e é uma praga que ela transmite doença. Então essa ordem é muito importante. A Tisanóptera, depois a gente vai ver as características dele, mas lembra que é um inseto muito pequenininho. Esse é o Phasmatódia. Eu parei de pedir agora na última caixa, tá? Não coletem esse inseto, não matem ele se a gente for fazer a caixa física, porque ele está entrando em extinção. Apesar de ser uma praga, já ter sido, antigamente já foi uma praga de goiaba e de eucalipto. Hoje a gente encontra com muita dificuldade esse inseto na natureza, tá? Ele é o Phasmatódia, o conhecido como bicho-pau, tá? Bicho-pau. Tá vendo? O primeiro par de perna dele, o segundo e o terceiro possuem quase que a mesma distância. Vocês estão vendo isso? Tá? Então ele parece um pauzinho. E se as pernas deles forem distantes uma das outras, ele é um Phasmatódia, bicho-pau, tá? Então não matem ele se a gente for fazer caixa física, que eu não peço mais eles na coleção. Ele lembra muito o inseto que a gente viu aqui atrás, ó. A taquarinha. Lembra muito a taquarinha, tá vendo? Só que a taquarinha, tá vendo que o segundo par de perna e o terceiro é bem pertinho do outro? Tá? Então, a diferença, assim, agora, nesse momento, é essa. Então, o segundo e o terceiro par de pernas são bem próximos da taquarinha. Já o... Aí a taquarinha pode pôr, se for coisa. Pode. Ela é uma praga que tem um monte. Agora, esse não. Então, se vocês verem essa distância aqui, deixa o bichinho quieto na natureza, porque, não sei, não tá achando mais dele. Megalóptera é um que vocês sempre aparecem. Eu não pedia para caixa, tá? Por quê? Ele é um inseto de vida na natureza, nas matas, cerrado e nas florestas, e não tem nenhuma importância agrícola. Na verdade, a gente tem muito até pouco estudo sobre esse inseto,
sabe? Do que ele se alimenta, qual que é o hábito de vida dele, porque não tem nenhuma importância pra gente, então tem pouco material de estudo que fale sobre ele. Mas é um inseto que vocês sempre trazem. Então, se alguém trouxer, a ordem dele é Megalóptero, mas ele não tem muita importância pra gente, a gente sabe muito pouco, na verdade, sobre ele. Esses dois existiram mais, são os mais primitivos dos insetos. É a ordem Archaeognatha e Tissanura. Tá? São as traças de livros, as traças verdadeiras. Tá? Traças de livros. Porque tem uma traça que, na verdade, é uma larvinha de lepidóptero. Quem é lepidóptero? Lepidóptero? Quem é lepidóptero? Mariposa Tá. borboleta. Exato. Gente, na próxima aula, eu já vou falar lepidóptero, coleóptero, já tem que estar sabendo o que que é, tá? Na hora de falar. Acho que vai dar certo. Tissanura são as traças, então. Eu pedia muito na caixa porque é uma das ordens mais primitivas que tem, e ela tem uma característica de desenvolvimento diferenciado, que a gente vai ver depois. Mas agora tá difícil de encontrar. Raramente alguns alunos encontram. Então, essa que fica dentro de um saquinho que dá na parede em casa, não é não. Não, essa daí, ela é uma larva de uma mariposa. É a larva, é chamado de traça também, nome comum, mas ela não é essa traça dos livros, ela é a traça, mas é larva de uma mariposa, de uma lepidóptera. Beleza? Esses são os hemípteros, então, ó. Percevejo, pulgão, cigarro. Só as odonatas, só para lembrar. E aí a gente tá vendo aqui, ó, gente, ó, em relação a diferentes animais, ó. O filo dos artrópodes é o maior. Esse azul aí, ó, destacado. São todos artrópodes. E dos artrópodes, olha aqui os insetos, o tamanho que é. É maior do que todos. Então, por isso que olha isso aqui, gente, a diferença esse inseto aqui. Desse aqui, que é a cabeça de cobra. Essas aqui são vários tipos de joaninha, tá vendo aqui do lado? Tem joaninha preta, tem joaninha só vermelha, tem joaninha só amarela, tá? Por isso é importante estudar as características, tem uma infinidade. Então, como é a maior ordem, eu já tá acabando minha aula ou não? Que horas são? 8h53? É até 9, né? Pois é. Acho que eu vou parar aqui, porque daqui para baixo é para apresentar o que que a gente vai estudar, ó, é muita coisa, ó. Não vou falar metade, melhor eu já parar, entendeu? Né? Achei muito rápida essa aula. Não gostei. Mas então tá bom. Amanhã o IF decretou feriado mesmo, né? Amanhã. É? É, né? Tiradentes? Então amanhã não tem aula, não? Ué, não sei, vou dar uma olhada se eles decretaram feriado ou não. Pois é, informar a gente, porque nós não sabemos de nada. Eu tô A tentando escola da minha dormir, mas filha a vai folga é tanto. funcionar. Parece que é feriado. O professor Gustavo falou ontem na aula dele que não vai ter aula, não. Segundo ele. É? Bom, vamos ver. Então, deixa eu só pausar aqui. Essa primeira parte.